Tenho 43 anos de idade. Sou da cidade de Caieiras. E você pode me chamar de Roberto. O que eu vou contar agora aconteceu comigo. Eu tinha 4 anos de idade, uma criança em fase pré-escolar. Morávamos de aluguel. E com muita dificuldade, a minha mãe conseguiu comprar uma casa própria. A tão sonhada casa própria, no ano de 1981. Meu pai ficou muito surpreso e feliz com a minha mãe, pois ela, com o seu trabalho, foi economizando a verba para a compra da tão sonhada casa própria. Sim, meu pai ficou surpreso e feliz, porque foi minha mãe que, economizando, conseguiu o dinheiro suficiente para comprar a casa própria. Enfim, com o passar dos anos, fomos nos relacionando com os vizinhos, fazendo amizades. Éramos novos por ali e conhecemos um casal de vizinhos cujo nome são Amélia e João. E também a filha Paloma, que era 1 ano mais velha do que ele. Em minha casa são minha irmã mais velha, eu, o do meio, meu irmão caçula. Portanto, 3 crianças. E os muros da minha casa eram muros baixos. Tínhamos bicicletas, aquelas dos anos 80, que eram chamadas motocas, com 3 rodas. Tinha também Monark, Caloi, né? Os vizinhos conversavam com minha mãe pelo muro. E a sua filha ficava olhando eu e mais meus irmãos brincando com aquelas motocas. E essa menina pedia para brincar junto de nós. E Paloma passou então a brincar quase todo dia comigo e com os meus irmãos. Mas um certo dia mudou. Assim, olha, sabe aquele dia que seria o dia mais assustador da minha vida? O começo do pesadelo ali vivido. Quer dizer, o começo do pesadelo que dali por diante eu iria viver. Nesse dia, essa menina Paloma, fui ao encontro de Paloma e briguei com Paloma, puxei os cabelos de Paloma. A menina começou a chorar. Porque eu fiquei nervoso mesmo, porque é eu que queria andar na minha bicicleta. Ela que foi lá e queria andar também. Eu atirei da bicicleta, puxando os cabelos, brigando com ela. Ela chorando, gritando. E os pais, vendo-a chorar, vendo o desespero da filha, rapidamente pegaram ela no colo e entraram para sua casa, bravos. Os pais de Paloma pegaram Paloma e a levaram, bravos para casa. Estavam conversando com minha mãe na hora. E vendo aquilo, mudaram completamente suas feições. Entrando para a casa deles, levando Paloma para dentro da casa. Minha mãe chamou a minha atenção. Falou que eu não podia fazer aquilo. Onde já se viu brigar com uma menina, brigar, assim, puxar os cabelos, agredir, isso não pode. Isso é errado, isso é feio. E ela é uma menina. Mas entre crianças sem juízo, aquilo era normal. Passados alguns dias depois do ocorrido, estava eu em minha casa, juntamente com minha família. Era de noite. Estava sentado no colo do meu pai, assistindo televisão. Meus irmãos brincando no quarto e minha mãe na cozinha. Quando de repente eu olho na porta da sala e vejo um gato. Um enorme gato. Assustei. Nós nunca tivemos gato. E eu comecei a ficar com medo e comecei a gritar. Pois minha mãe nunca quis pegar gato para criar, sabe, era dela. E nessa época, nem cachorro tínhamos, nem cachorro. E de repente aquele gato ali na porta, me olhando, e assim fazendo assim, ó. Mostrando os dentinhos, aquelas presas que os gatos têm. Sabe? Não tinha espaço nenhum para entrar um gato ou qualquer animal ali onde morávamos. Meu pai, assustado, me pegou ainda mais forte no colo
e me levou para dormir com ele na cama, porque eu fiquei tão com medo do gato, embora ninguém tivesse visto o gato. De repente, agora, na cama, ao lado do meu pai para que eu tivesse mais segurança, eu comecei a ver uma cobra enrolada nas minhas pernas, sabe? Aquela cobra enrolando nas minhas pernas, eu fiquei apavorado, eu comecei a gritar. Meu pai e minha mãe não enxergavam essa cobra, como também não viram lá na sala, lá da porta, o gato. E agora eu gritando, tira essa cobra da minha perna, tira essa cobra. Mas, pra me acalmar, meu pai então pegou um chinelo e bateu no lugar onde eu dizia que estava vendo a cobra. Ele bateu assim, sabe, com aquele chinelo. Na minha visão, eu enxergava o meu pai matando a cobra. Mas ele e a minha mãe não viam nada. Apenas ele estava ali para me acalmar, batendo como se estivesse batendo na cobra. De repente, eu vi uma tartaruga gigante embaixo da minha coberta. Nessa hora quase eu enlouqueci de medo. De onde estava saindo tudo aquilo? Meu Deus, novamente, uma tartaruga, pai, uma tartaruga, mãe. Eu não entendia nada. Eu só chorava, gritava. Meus irmãos vendo aquilo ficaram pasmos, sem reação. Meu pai mais uma vez, pegando o chinelo, batendo no local aonde eu dizia que a tartaruga estava, ele batia na tartaruga, tudo na imaginação para matar a tartaruga. E ficou a marca dela naquele chão rústico e por muito tempo. Eu via sempre aquelas marcas que iam assim bem para o canto do quarto. Mas não parou por aí. Depois da tartaruga, como num passe de mágica, surgiu um enorme cachorro, pastor alemão, em cima do guarda-roupa da criança. Veio como que saindo da parede, andou por cima daquele armário, daquele guarda-roupa, e entrou pela outra parede. Ele entrou por uma e saiu pela outra, desaparecendo. Mas como isso estava acontecendo? A minha mãe, desnorteada, falou pro meu pai, olha, eu vou levar esse menino para casa da minha irmã. Ele está muito assustado, pode ser que lá ele fique melhor e consiga dormir. Mas ele não dorme, assusta todo mundo e ele está assustado. Isso já eram às 5 horas da manhã. Minha tia, meu tio, nos receberam. Minha mãe explicou a situação de terror que vivíamos naquela casa. E principalmente naquela noite, naquela madrugada. Meu tio, ouvindo, falou com minha mãe que iria dormir comigo para cuidar de mim. Eu em outra casa, eu com outras pessoas, provavelmente eu não teria mais problema. E foi quando eu deitei na cama, junto ao meu tio e a minha tia, e eu virei para o seu lado. Eu me apavorei completamente. No peito do meu tio, em seu tórax, eu comecei a ver filhotes de cachorros da raça Bulldog. Filhotinhos assim no peito do meu tio. Imediatamente eu chorei, imediatamente eu gritei. Pensei que o meu pesadelo iria acabar indo para casa da minha tia, mas piorou. Foi quando a minha tia chamou a minha mãe e falou, leve esse menino pro médico. Lá eles vão dar um calmante, alguma coisa precisa ser feita. Esse menino tá doente, não é possível. Na ida ao médico, estávamos eu, minha mãe e meus irmãos ali no ponto de ônibus. E quando entramos no ônibus e eu sentei no banco, embaixo do banco da frente, eu comecei a ver galinhas brancas. Galinhas debaixo do banco da frente. Aquelas galinhas. Então eu comecei a gritar novamente. Não. Agora a situação era outra. Quem estava presenciando essas minhas reações eram pessoas desconhecidas que perguntavam para minha irmã, o que é? Ele é louco? Ele tem problema de cabeça? Perguntaram para minha mãe, o que o menino tem? O que o menino tá vendo? Eu falava assim, essas galinhas, mãe, essas galinhas, elas vão me picar, mãe. Todo mundo achou que eu era louco. Minha mãe disse que estava me levando pro médico exatamente para ver o que era.
E a minha irmã, com vergonha, não sabia o que dizer, a minha mãe não sabia o que falar. Foi quando eu cheguei no hospital e o médico daquele plantão pediu que a minha mãe desse entrada nas papeladas para fazer exame na cabeça. Fazer um eletro na cabeça, porque o problema meu era cerebral. O problema meu era dentro da cabeça. Pra ver se eu estava com algum problema cerebral, alguma coisa que tivesse acontecendo. Que eu tava com jeito de louco. Eu tava com jeito de doido. Ou com algum tipo de esquizofrenia. Ou talvez eu estivesse manifestando uns sintomas esquizofrênicos. Foi realizado um exame na minha cabeça, um eletroencefalograma, e deu tudo normal. Passado alguns dias, a minha tia, conversando com a minha mãe, disse para ela me levar uma benzedeira em Franco da Rocha. Minha mãe pegou o endereço certinho e, diante da situação que eu vivia, que nós vivíamos, ela falou assim: olha, se não resolver também não vai piorar, porque ruim já tá tudo. A minha mãe então me levou para Franco da Rocha em uma benzedeira. Quando chegamos lá, era uma senhora de cadeira de rodas, precisava até ser carregada, e quando ela nos atendeu, a minha mãe explicando a situação, logo essa senhora começou a usar uma espécie de copos, uma espécie de copos, evocando os seus guias. E como se fosse num passe de mágica, em um desses objetos parecidos com o copo, em um desses objetos de vidro, aparece uma imagem. Como se estivesse refletindo uma imagem. E a imagem foi ficando cada vez mais nítida. A princípio era uma fumaça que foi se transformando, se foi materializando, e quando a minha mãe viu direitinho aquela imagem que se transformou naquele vidro, naquele copo, mamãe ficou horrorizada. Mamãe ficou horrorizada. Aquela senhora com 3, 4, 5 copos ali, sabe, fazendo, cada uma invocando os seus guias, e de repente num daqueles copos foi se transformando, foi uma imagem. E quem era a imagem? A imagem da nossa vizinha, Dona Amélia. Mãe de Paloma, aquela criança com quem eu briguei, aquela criança com quem eu puxei o cabelo, ela chorou, ela gritou, eles levaram ela embora. E aí, seus pais ficaram bravos. Não aceitaram eu ter brigado e ter agredido a menina, não foi por mal, mas como criança. A bezendeira então falou pra minha mãe: olha, essa mulher fez um trabalho feio pro seu filho. Essa mulher fez uma macumba pesada por raiva do seu filho ter puxado o cabelo da filha dela. Essa benzedeira então me benzeu e também benzeu minha mãe e fomos embora. Ao chegar em casa, eu fui de encontro ao quarto dos meus pais e, para surpresa minha, estava lá a marca da tartaruga naquele chão rústico. Somente eu enxergava, mais ninguém, aquelas marcas das patas da tartaruga. À noite, quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe contou tudo que a benzedeira em Franco da Rocha viu, fez, falou. Meu pai ouviu e disse: isso é mentira. Isso, eu não acredito em nada disso. Isso é papo furado, é conversa fiada. E é nesse instante que meu pai fica estranho e começa a falar enrolado. E de repente começa a pular pela sala. Sabe, tomado por algum espírito, ele começou a pular. Não acreditou na benzedeira, não acreditou no que ela fez. E aí, ele pulando pela casa como se tivesse uma mola. Ele pulava e falava enrolado. Ele pulava. Tivemos que chamar o seu irmão, o meu tio, para segurá-lo, para acalmá-lo. E depois de muito tempo foi que meu tio conseguiu segurá-lo. E o espírito foi embora. Hoje eu sou evangélico, casado, pai de 2 filhas.
Tenho esposa, a qual amo muito. Tenho os meus irmãos, casados. Minha mãe ainda é viva. Meu pai é falecido há 25 anos. Essa vizinha que fez esse trabalho para me prejudicar já é falecida por motivo de câncer. Sua filha Paloma é casada também. Depois de muitos anos, estudei com Paloma no segundo colegial. Depois de muitos anos, estudei com Paloma na escola lá no segundo colegial e tive até amizade com ela. Porém, nunca toquei nesse assunto. Eu tomo a exata conclusão de que as crianças são ingênuas, sem maldades, inocentes de tudo. Como um adulto pode ter a audácia de fazer esse tipo de maldade, mandando macumba, feitiçaria para uma criança? Porque brigas entre crianças existem sempre. Brigas sempre existem. Tudo bem, eu a tirei de cima da minha bicicleta, eu puxei ela pelo cabelo, ela pintou, ela chorou, mas sabe, briga de criança. Esses foram os piores dias da minha vida. Eu tento esquecer, mas não consigo. Peço a Deus misericórdia pela alma dessa vizinha, a dona Amélia, aquela que começou a refletir num daqueles vidros da benzedeira até se transformar na imagem dela, dona Amélia. Sim, foram dias aterrorizantes, dias macabros. Mas esses dias passaram com a graça de Deus. Porém, até hoje eu me lembro e sinto ainda um certo arrepio